Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Estamos começando mais um Papo Cabeça Coração. Eu me sinto muito artista, muito apresentadora de programa, muito amiga de vocês numa chamada de vídeo, quando a gente começa esse momento aqui. Então, se vocês curtem as coisas que eu falo, se ressoa no coração de vocês, já deixo o convite desde já, esse convite mercurial, esse convite de quarta-feira que é regido por Mercúrio, esse dia da agilidade, da rapidez, do bora fazer acontecer, é meio de semana, com cara de sextou, para que vocês espalhem samelices por aí, porque cada vez mais, eu tenho certeza absoluta que o que a gente chama de cura e o que a gente chama de mudança, de transformação e de crescimento vem de maneira coletiva. Sabe aquela frase que diz que a gente não se cura no ambiente que nos adoeceu? Só que nós esquecemos, às vezes, que nós somos parte desse ambiente. Então, se a gente se transforma, o que está acontecendo aqui fora se transforma também. Boa noite, Fernandita maravilhosa. Boa noite, ó. Bom dia. A cigana tá doida. Oi, Jana. Jana, eu vou dar uma carteirinha de participante oficial participante VIP das minhas lives, dos nossos Papos Cabeça Coração, para a Jana maravilhosa. Vamos se encontrar, amiga. Sábado estou chegando em Campina Grande para a palestra da Flick. Que bom que vocês estão por aqui, meus amores. Caminhos abertos para a gente. Hoje eu já comecei numa energia cigana da gota. Essa alunação tá muito babado para mim. Sim, meu amor, meu amigo, juntar as mulheres mais incríveis do mundo todo e colar aqui nessa live. Tô amando. Mas espalhando aí, espalha essa melice, minha gente. Ai, essa alunação tá muito babado pra mim, porque essa é uma lua nova que chegou na força de Escorpião, né, minha gente? E Escorpião, a live não tem nada a ver com isso não, tá? Eu vou só fazer um rápido contexto aqui de como é que tá a energia disponível do universo agora. Escorpião, como todos os signos, tem um lado luz e sombra. Eu sempre falo que uma das coisas que eu mais aprendo com a astrologia é que as coisas não são boas nem são ruins. Elas são o que são, depende de como eu uso elas. Acabei de cheirar aqui meu olhinho essencial de hortelã. Ele é maravilhoso, porque eu cheirei uma gotinha. Agora, se eu danar 10 gotas dessa no meu nariz, eu vou parar no hospital de tão forte que isso é. Então, é o óleo ou como eu uso ele? Sacado? Então, as coisas, elas não são boas nem são ruins, elas são o que são. Escorpião, no seu lado luz, ele traz a profundidade, o mistério. Eu amo Escorpião, galera, porque Escorpião, para Escorpião, nada é raso. Para Escorpião, nada é pouco. Gente intensa, de verdade, sem ser só jeito bonito de falar, sempre tem muito Escorpião no mapa. Eu tenho 3 planetas no mapa em Escorpião, na casa de Escorpião. E esses planetas nada mais são do que o jeito como eu amo, minha Vênus, o jeito como eu me comunico, meu Mercúrio, e o jeito como eu me transformo e alquimizo a vida, meu Plutão. Então, transformações, amores e poesia estão ali quase que no mesmo lugar para mim. Não tem como eu não honrar Escorpião. Por outro lado, qual é o lado sombra de Escorpião? É a própria sombra, né? Escorpião é tão profundo que ele não deixa nada escondido. Aquilo que a gente guardou lá embaixo do tapete, aquela poeira que está lá há 10 anos, se você tem alguma coisa em Escorpião latente, vai estar sendo trazida, vai estar emergida nessa lunação. E eu acho que um arquétipo muito potente para Escorpião é a ideia de morte e renascimento, que tem a ver com a nossa live de hoje, né? Que fala sobre ciclos terminar para que outros comecem. Vejam só. Vocês que já estão acompanhando meu trabalho já faz um tempo aqui, percebem que uma das coisas que mais me encanta é a capacidade de misturar assuntos. Porque se a gente for voltando, quando o homem, quando a humanidade, quando as mulheres, enfim, quando as pessoas elas estavam descobrindo as coisas que hoje nos parecem óbvias, elas não tinham teoria, elas tinham experiência. Vamos começar por aí. Vamos pensar numa coisa bem clichê,
a roda sendo descoberta na pré-história. Acho que todo mundo já deve ter visto alguma imagenzinha que tenha o quadrado e o homem foi rodando no atrito, e guarda esta metáfora, no atrito é que a roda se fez, né? E aí, a roda foi uma descoberta da humanidade, mas não tenho como garantir essa informação. Eu suponho que o homem pré-histórico que conseguiu transformar uma coisa quadrada numa roda, ele não chegou na caverna e disse para o resto da sua galera: gente, esta é uma roda. A engenharia, que é a ciência que vai estudar a capacidade de transformar e de melhorar isso, nos diz que a fórmula é que o espaço vezes o tempo vai dar igual. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Primeiro se descobriu, primeiro se sentiu, primeiro se intuiu. Imagina a primeira, aproveitar, minhas irmãs da Ventralena estão por aqui, porque eu vi que elas entraram, já vou fazer uma propagandazinha aqui. Esse spray que eu estava usando aqui, que é um spray rezado na lua nova, foi Gabi que fez. Estávamos agorinha conversando aqui, eu e uma das irmãs que eu atendi agora com os oráculos, dizendo o quanto que eu gosto de ser ponte e amo fazer essas conexões entre as pessoas. Então, Gabi, minha amiga da Ventralena, irmã amada, fez esse spray aqui de lua nova. Quando ela fez esse spray, quando as antepassadas dela fez uma alquimia como essa, elas não fizeram assim: vamos pegar 2 ml de flores, misturar com 3 partículas de óleos essenciais. No meio, vamos mexer na pepita, cheirando e colocando a 180 graus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque hoje eu estou com a gota aqui. Mercúrio está em Sagitário. Desde que Mercúrio entrou em Sagitário, eu estou assim... Então é esta energia cigana, mercurial, sagitariana que vocês vão ver nessa live aqui. Meus 2 exemplos aleatórios, mas extremamente intencionais, eles querem nos ensinar e nos dizer que nenhum livro antecedeu a experiência. Que todo conhecimento que tá lá, que começou lá nos papiros da pré-história, da antiguidade, que começou nas pinturas rupestres na pré-história, que começou a ser desenvolvido muito mais durante a Idade Moderna, com o surgimento da imprensa, né? O livro hoje, ele é esse objeto tão acessível, mas ele já foi algo tão difícil das pessoas conseguirem ter, né? E todo esse conhecimento, ele não começou aqui, nessas páginas. Ele começou na experiência. Todo conhecimento humano, ele começou na experiência. Não, peraí, deixa eu ficar observando essas estrelas até eu achar uma recorrência. Chamei isso de astrologia, chamei isso de astronomia. Deixa eu ficar plantando em vários tipos de solo, aguando de vários tipos de maneira, chamei isso de agricultura. Deixa eu quebrar, cortar, moldar, até que isso fique melhor. Essa coisa aqui, se não tiver a asa, fica melhor, fica menos bom de pegar. Mas se tiver uma asa muito grande, eu não consigo botar a mão demais, vai cair. Se tiver muito pequena. Então, esse ângulozinho que se forma aqui, deixa eu chamar isso de engenharia. Deixa eu juntar as coisas que eu escrevo e colocar aqui numa língua chamada português, que veio lá do latim vulgar e foi construída de um panteão de línguas, de um grupo de línguas que tem origem muito mais aqui na América Latina, e deixa eu chamar isso de poesia. Entendem o que eu quero dizer? Então, uma das principais coisas que a gente precisa, e quando eu falo a gente precisa, é inclusive no sentido de aprimoramento e de resgate da nossa essência, é lembrar que toda teoria, ela prescinde a prática. Primeiro a gente sentiu, experimentou, vivenciou, para depois a gente teorizar. E aí você pode dizer, o que diabo isso tem a ver com ciclos que começam e que terminam e como construir novos padrões? Vejam, eu só consigo construir novos padrões se eu experimentar, se eu me permitir. Não vai ser num livro, não vai ser numa agenda, não vai ser num curso. E, inclusive, muitas vezes essa é uma dificuldade de uma pessoa que trabalha com atividades de autoconhecimento como eu.
essa é uma pauta muito recorrente nas minhas reuniões com a equipe Samelices, né? Como é que a gente mensura o que eu estou fazendo? Porque quando eu dou uma aula de português, quando eu tinha um curso de português, que o aluno chegava para mim e ele tirava 5 na redação, e depois das minhas aulas ele tirava 10, eu tinha um parâmetro matemático, quantitativo, fácil de mensurar. Mas como é que a gente mensura qualidade de vida? A gente mensura qualidade de vida com auto-observação, com autoconhecimento. Como é que eu estava no passado? Como eram as minhas escolhas? Como era a forma como eu me relacionava? Como era a forma como eu respondia a uma raiva? Como era a forma como eu informava o meu sentir para as pessoas? Eu me respeitava, eu me desrespeitava, eu brigava, eu silenciava. E como é que eu estou agora? Então, percebe que quando a gente fala de autoconhecimento e quando a gente fala de mudança de padrão, necessariamente a gente precisa de se auto-observar. Eu comecei a live dando exemplos de como a gente observava a natureza e a partir da natureza a gente conseguiu construir teorias e explicações. E agora eu estou falando da gente olhar para dentro de nós e achar as nossas próprias teorias a partir do que a gente sente. Vocês estão entendendo o raciocínio? Vocês concordam, discordam? Interajam aí comigo, que eu gosto quando vocês conversam. Mas, em síntese, é isso. A humanidade ela foi lá para fora, olhou para o mundo e falou: nossa, existe uma recorrência aqui nesse ângulo, vou estudar isso. Nossa, existe um padrão aqui nessa madeira, vou observar isso. Nossa, se eu plantar nesse solo vai ser mais fértil, vou transformar isso num estudo, numa ciência. E aí foi assim que a gente descobriu o conhecimento inteiro da humanidade que a gente tem até agora. E agora, por inúmeros fatores, a gente tem recebido uma certa necessidade, um certo desejo até, né? Como se a nossa alma tivesse sentindo, especialmente, eu acredito, depois da pandemia, que eu costumo dizer que a pandemia foi a mãe terra botando a gente de castigo. Não sei se vocês são desse tempo, mas sabe quando a mãe botava você no cantinho de castigo para pensar no que você estava fazendo? Eu gosto dessa metáfora. Eu acho que a terra, a mãe natureza, fez assim: vamos botar essa raça chamada humanos dentro de casa, no cantinho do castigo, para ver se eles pensam. E acho que, de alguma maneira, entre maior e menor grau, deu certo. Existem várias pessoas que estão despertando e pensando assim: cara, do jeito que estava sendo, não faz mais sentido. E existem outras que ainda não sabem como é que vai fazer sentido, porque elas ainda estão apegadas a um padrão antigo, mas elas já sabem que daquele jeito não funcionou. Que bom que vocês concordam comigo, meninas. Inclusive, que bom que vocês concordam nesse sentido de ressoar mesmo, da gente estar aqui espelhando, como o Ed acabou de falar, porque é isso que eu acredito também, que a gente é tudo um grande espelho do mundo. Então, eu acho que já vem de muito tempo, mas eu vou pegar o marco da pandemia para dizer assim: a pandemia ela nos tirou todo o automatismo que a gente vivia, né? E a gente, não sei se vocês sentem isso, às vezes eu sinto como se a pandemia ainda não tivesse acabado, porque de vez em quando eu me coloco em situações que eu falo, tipo, sei lá, ir para um show da pandemia. Aliás, da pandemia não, né? Depois da pandemia. Eu ainda fico assim: nossa, quanta gente, né? Tipo, pessoas. Como era mesmo isso? A gente passou um tempo, né? Sem ter esse calor humano. Então, ainda tem momentos que parece que a pandemia ainda está me atravessando, e tem momentos que parece que já faz séculos, né? Quando foi? Que vida foi aquela? Que 2020, gente, 3 anos depois, fim de 2023. Vocês lembram que vida foi aquela que a gente estava vivendo há 3 anos passados? Então, ai, Andressa, que feliz! Gratidão, fico honrada com esse comentário, minha flor. Então, quando a gente olha para esses últimos anos, né, esses últimos 3 anos, esse desmascaramento ótima palavra, Ed. Eles nos colocou num lugar de: eu já sei que por ali não faz mais sentido, mas agora eu vou para onde? E aí, vejam, Andressa, não só você, minha flor, acho que muita gente sentiu esse chamado mais forte depois da pandemia, né? Astrologicamente falando, a gente teve vários trânsitos muito potentes de revisões da nossa espiritualidade, de revisões do nosso trabalho, de revisões da nossa forma de ganhar dinheiro, né? Algo nos mexendo ali, nos inquietando. E
esses ciclos, eles só podem ser fechados e encerrados. Aliás, eles só podem ser despertados para uma nova possibilidade quando a gente vai... quando a gente fecha, quando a gente encerra. E aí, eu acabei de fazer um atendimento oracular que eu disse, sabe que eu acho legal a gente misturar essa energia acadêmica com essa energia mística? Uma das leis de Newton é que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Lembram disso? Tem a lei da inércia, tem a lei de não sei o quê, tem a lei que, tipo, esse livro está ocupando, fazendo propaganda aqui do meu livro, que eu nunca apareço, né? Esse aqui é meu primeiro livro, minha gente. Lancei quando eu tinha 15, 16 anos de idade. Ousadia. Mas eu só estou fazendo propaganda porque ele está aqui na minha mesa. Mas eu vou aproveitar e fazer, né? Este é um livro e ele está ocupando um espaço no mundo físico, certo? Vou pegar outro livro meu, o etc, e vou tentar colocar no mesmo canto do Ousadia. Vai caber? Não vai. Eu preciso tirar esse para que esse entre. Parece tão óbvio, né? Tipo, como é que vai caber uma coisa se eu não tirar outra? Mas na prática da nossa vida, dos nossos costumes, dos nossos cotidianos, a gente tem uma profunda dificuldade do desapego. E faz muito sentido a gente ter essa dificuldade ao desapego, porque o desapego, ele pressupõe um limbo. A gente precisa enfrentar o hiato, o vazio. E como é que a gente enfrenta um vazio, um hiato, um limbo, numa vida que foi secularmente estimulada a gente a estar sempre preenchido? Ai, vocês estão falando do meu livro. Mentira, Sil, que tu ganhou meu livro num sorteio do Twitter. Essa daí eu não lembraria jamais. Passada. Bom, mas fechando aqui meu raciocínio, obrigada pelas publicidades. Vou fazer de novo aqui, ó. Esse objeto, que vem a ser o meu primeiro livro, ele não tem como ocupar o espaço de outro objeto, que vem a ser o meu terceiro livro, se eu não tirar ele de cena. Não cabe. Só que entre o espaço que eu tiro um e coloco o outro, tem um vazio. E a gente vive tudo menos uma sociedade ideologicamente trabalhada para aceitar o vazio. Se o tédio, o vazio, o hiato, a incerteza, o meio campo, o meio termo, ela é quase demonizada na nossa sociedade. É por isso que a gente tá tudo viciado nesse caralho, desse negócio chamado celular. Porque existe uma dopamina que nos estimula intensamente e viciantemente para a gente passar o dia com o dedo para cima, olhando, sem ver. É por isso que a gente é viciado em fast food. Porque aquelas substâncias daqueles ultraprocessados que mal dá pra gente chamar de comida, foram feitas... Eu descobri com a Fabi, por exemplo, né, na minha terapia de alimentar, que a crocância... Já pararam pra perceber que chocolate, biscoito, hambúrguer, enfim, batata frita, é sempre crocante. A crocância, o nha, 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 ela é estimulante para a gente lidar com as nossas emoções da pior maneira possível, no sentido da gente ficar ali com aquela crocânciazinha, fazendo a gente ficar num estado de liberar provavelmente serotonina, dopamina, e deixar a gente ali confortável, como se fosse quase que letárgico, sabe, zumbi? Então você fica comendo ali. Então, a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente consome a virtualidade, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, no trabalho, no sexo, nos afetos, nas amizades, tá tudo meio anestesiado, minha gente. Porque a gente quer tudo menos aceitar o vazio. Até o Instagram quis me bloquear. Não, foi uma notificaçãozinha aqui. A gente não quer, e quando eu falo não quer, não é estimulado, não é aceitado, não é corporificado na nossa sociedade que o vazio seja evitado. Exatamente por isso, Sil. Porque se a gente deixa o vazio, imagina se eu te tiro todos os estímulos externos. Tira o celular, tira as publicidades, tira como é que fala? Os contatinhos, tira tudo.
vai ficar o quê? Vai ficar você com você mesmo. Fabi, meu amor, acabei de fazer propaganda tua, chegou atrasada. Se eu tirar todos os estímulos externos, vai ficar eu comigo mesma. E a gente não tem, hoje, nenhuma grande empresa, corporificação, entidade que queira que a gente esteja com a gente mesmo. Primeiro porque quando eu estou comigo mesmo, eu me permito olhar para o que é essencial para mim. E depois que eu enfrento o incômodo que esse vazio inicial vai me dar, eu vou me perceber muito mais forte. E ninguém, não interessa a ninguém. Eu vou dizer isso assim de uma maneira muito Mercúrio em Sagitário, porque eu falei para vocês que hoje eu tô com a gota. Mercúrio em Sagitário me deixa assim, cuspindo verdades. Não tem ninguém no mundo capitalista que quer que você saiba que você é poderoso. Que quer que você saiba que você é poderosa, que lhe quer dono das suas escolhas, dono e proprietário, para usar um termo bem capitalista, das suas ações. Porque imagina o tanto de empresa que ia quebrar, o tanto de relacionamento abusivo que ia terminar, o tanto de macho que ia ter que ser silenciado, o tanto de gente tóxica que ia perder seu poder, se cada um de nós dissesse assim, eu não preciso dessa muleta, eu não preciso dessa outra muleta. Pensando bem, isso nem era tão bonito assim. Olhando direitinho, isso nem tá me preenchendo muito aqui. Eu vi muito essa semana uma artezinha, foi divulgada, não sei se foi algum assunto de internet, mas eu vi muito uma artezinha que eu até compartilhei também nos meus stories, falando assim, quando você não se sexualiza, da onde vem seu afeto? Eu achei esse um vrá muito maravilhoso, um vrá muito escorpiânico, porque escorpião fala muito sobre a nossa sexualidade também, né? Quando você não está disponível a transar loucamente e a beijar na boca de todo mundo, quem te dá afeto? E aí, falar disso precisa de ter uma percepção muito bem apurada, porque nós fomos estimulados a pensar nos extremos e a pensar de maneira entupida de informações. Era disso que eu estava falando no início, né? A gente não é estimulado a olhar para o vazio nos apavora. Então, se a gente é cheio de informações, cheio de verdades, cheio de estímulos por todo lado, quando a gente consegue um pouquinho limpar esse campo para olhar para o que é essencial, a gente vai perceber que a gente precisa de muita pouca coisa. E que você bem, talvez assim, espero que vocês me entendam no que eu vou dizer agora, e que as coisas que a gente precisa, a maioria está disponível já. Eu preciso do ar para respirar, minha gente. Do ar eu preciso. Se eu não tiver oxigênio, eu tô fodida. Eu preciso de ar para respirar. Eu preciso do meu corpo. Eu preciso da poesia, porque isso é uma coisa que me ancora, que me dá beleza. Eu preciso de me expressar, eu preciso de afeto, eu preciso de pessoas que me deem senso de pertencimento. Eu preciso da natureza, de botar o pé no chão, de molhar meu corpinho lindo nas águas, de uma fogueira para dançar, eu preciso de dança. Eu, Sameli, preciso dessas coisas. E eu só sei isso porque eu consegui em algum momento, e eu acho que é importante, eu vou ler já os comentários de vocês, mas essa é uma live para falar de ciclos de morte e renascimento. É preciso morrer para poder renascer. Não tem como você renascer uma nova versão sua, não tem como você ser uma oitava a mais de você, uma nova maneira de ser você, se você se mantiver com os mesmos padrões. Então, eu sei, euzinha, Sameli, e eu vou falar sempre de mim, porque eu digo que, assim como a Frida, eu sou o meu maior laboratório, né? A Frida, ela falava assim, a Frida Kahlo, né? Eu me pinto tanto nos quadros porque eu sou a coisa que eu mais estudo. E eu me vejo muito nessa fala do ponto de vista da poesia. Eu falo de mim nas minhas palestras, nas minhas lives, nos meus textos, porque eu sou o meu objeto de estudo mais contínuo. Eu tô comigo desde que eu nasci e vou estar comigo desde o dia que eu morrer, minha gente. Eu preciso olhar para mim. Isso vale para cada um de vocês, para cada um de nós. Então, eu sei muitas vezes exatamente onde eu morri. E eu sei exatamente em mim a sensação do hiato, do vazio, do não tem nada aqui, e agora? E eu lembro, inclusive, da primeira vez que eu fui em Bruno, meu psiquiatra, na época, em 2017,
quando eu estava diagnosticada com depressão, que a primeira receita que ele me passou tá lá dentro desse livro. Até hoje é um dos meus livros de cabeceira mais amados, que é o livro do Viver e do Nascer, do Viver e do Morrer tibetano. É um livro budista. E uma das coisas essenciais que esse livro diz é que para você ter uma boa morte, você precisa ter uma boa vida. Que no momento final, e aí eu tô falando de morte física mesmo, e isso casa muito com o livro da Ana Quintana, que é uma médica bem famosa pelas redes sociais da vida, que ela fala sobre cuidados paliativos, né? Ela só pega pacientes que já estão para morrer, já é uma certeza. E aí ela tem um TED dela bem famoso, tô cheia de referência hoje, né? Mercúrio Sagitário, minha gente, aguentem. Tem um TED dela bem famoso que ela basicamente fala que a avó dela estava para morrer e ela já sabia, enquanto médica, que ela ia morrer e ela se sentiu inútil. Nossa, eu fiz 5 anos, 10 anos de medicina e minha avó, um grande amor da minha vida, vai morrer. E ela falou, mas enquanto ela não morre, eu posso fazer coisas incríveis. Por que é que eu tô me limitando ao fato de que eu tenho que ter super heroína para fazer ela ficar viva? Ela tá viva agora, então a morte vai chegar para ela, vai chegar para mim, vai chegar para todos nós. E agora estou falando de morte física mesmo. Mas enquanto eu não morro, como é que eu tô vivendo? Então, o livro tibetano do Viver e do Morrer, lá do budismo tibetano, e a Ana Quintana, lá do A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, me ensinaram que enquanto eu não morro, eu tô viva. Que enquanto a gente não faz essa passagem, que é a única certeza do caralho deste planeta, desta terra, desta vida, todos os outros dias a gente está vivíssimos e vivíssimas, inteiraças, disponíveis para tudo que a vida quiser fazer acontecer com a gente, está acontecendo, desde que a gente se dê para a vida, porque a vida se dá a quem se dá para ela. Pera que eu vou ler vocês, porque eu já falei tanta coisa que passou batida aqui e vocês estão conversando comigo e eu amo. Eu tô lá do... Cadê? Ai, Sil, disse que tirou as notificações e sentiu uma melhora incrível. Ótima dica. Aham, Jana. Ser mulher é outro babado, amiga. Mas, pelo menos do ponto de vista que eu acredito, se a gente pediu pra vir mulher nessa vida, é porque a gente queria isso, assim. A gente queria ser essa mudança. Fabi falou da consciência individual e coletiva, levar o capitalismo à falência. Nosso sonho, né, amiga? Quando a gente dominar o mundo, o pink cérebro. Andressa, gratidão, disse que era lindo e profundo. Se é porque você está aberta para ouvir, minha irmã. Eu sou meu maior laboratório, faz todo sentido para quem vive nascendo e morrendo como nós, escorpianos. É isso, Ed. Eu não sou escorpiana, mas quase, viu? Porque são 3 planetas escorpiânicos aqui. Fernanda, anotando tudo. Eu vou colocar depois lá na comunidade Samelices, amiga, essas dicas, tá? Depois seria legal o Vitor falando sobre luto, Sam. Faz uma live sobre isso. Faço sim, amiga. Essa, de certa forma, ela toca nisso, né? Porque, aí voltando aqui, amores, para o que eu tava falando, ciclos morrem para que outros renasçam. A gente é tão apegado e o apego tem relação direta com a forma sistêmica como a gente vive, né? O capitalismo, ele é fundamentado na propriedade privada. O nosso sonho de casamento, o nosso sonho da nossa casinha, do concurso público, da estabilidade financeira, de ter 2 filhos, Valentina e Enzo. Tô tirando uma onda, minha gente, porque Mercúrio tá em Sagitário, deixa ela com as coisinhas dela. De ter 2 filhos, casamento, propriedade privada, esse sonho americano de vida perfeita, né? Andando de mão dadas pela praia, passando pelo Leblon, e a mulher perguntando, cafezinho, dona Helena? Esse sonho todo, ele é baseado na ideia de consumo. A gente quer consumir. A gente quer estudar e a gente quer estudar todos os livros. A gente quer ver filme e a gente quer ver todos os filmes disponíveis. Se vocês prestarem atenção, os últimos anos trouxeram na tecnologia a urgência, vocês gostam, né? A urgência e o exagero e tanta opção que a gente não sabe. Vocês já se depararam naquela cena de abrir o iFood e passar meia hora sem saber escolher o que você quer comer? Porque é tanta opção que você não sabe. Vocês já desistiram de ver um filme na Netflix porque é tanto filme
que você não sabe? Vocês já ficaram com a sensação de, véi, faz uma semana que eu tô escutando essa música aqui no Spotify, com tanta coisa que tem disponível aqui, e eu tô viciada só nessa música. É isso, Sil. Consumo e urgência. Agora pega essas duas palavras, consumo e urgência, que nos adoece tanto, tira do ambiente externo e bota dentro de nós. Consumo e urgência. Pressa para amar, pressa para ser amada, pressa para se relacionar, pressa para passar no concurso, pressa para passar no Enem, pressa para comprar uma casa, pressa para conhecer o mundo. Urgência, consumo. Agora, a vida é agora, diz a propaganda. Ela só esqueceu de dizer que a gente está em qualquer lugar, menos no agora. A gente está tão no futuro que a gente está ansioso, né? Ansiedade é excesso de futuro. Ou a gente está tão no passado, nas escolhas anteriores, que a gente está depressivo. Depressão é excesso de passado. A gente está quase sempre fora do tempo. No aqui, no agora. Nesse lugarzinho aqui, ó, que eu tô sentindo meus pezinhos em cima da madeira dessa mesa que eu estou. Nesse aqui agora que tem um galo do meu vizinho cantando ali, nesse exato momento. Nesse aqui agora que sutilmente bateu a coisinha aqui do meu mensageiro dos ventos. Nesse aqui agora que eu sinto meu coração acelerado, porque eu estou acelerada falando com vocês. Nesse aqui, nesse agora, a gente fica muito pouco. E aí, isso tem a ver absolutamente com as nossas dificuldades de fechar ciclo. Como é que a gente vai fechar ciclos? Como é que a gente vai deixar morrer se só se morre no agora? Eita, toma essa aí, distraído. Eu também tô tomando essa, porque às vezes o que eu falo não pode ser só eu que falo, minha gente. Só se morre no agora. Se a gente não deixa espaço para o morrer, para o fechar, para o deixar ir, se a gente não tá no agora, não vai. Então eu preciso estar aqui, estar agora, estar em mim, para eu poder ter a liberdade e a leveza do deixar ir. O apego, ele é sempre uma sensação de que vai faltar depois. Eu prefiro esse relacionamento bosta, porque eu não sei se eu vou ter outro namorado, namorada depois. Então, na pior das hipóteses, eu vou ficar aqui me agarrando com esse cara, com essa mina que não me faz mais feliz. Essa casa, esse trabalho, esse ambiente não me ressoa mais, não me faz feliz. Eu já acordo pensando, ai meu Deus, de novo mais um dia, que merda. Mas é melhor, né? É o nosso pelo menos, é tudo que eu tenho. Hoje, que é um dia de feriado, muitas pessoas, talvez vocês se identifiquem com isso, estão em casa com essa sensação de, graças a Deus, um feriado. Mas, cara, eu não tô falando que feriado não é uma coisa legal. Toda pausa, ela pode ser muito bem-vinda. Mas se você tá sempre esperando o novo feriado, provavelmente é porque você tá fazendo uma coisa que não faz sentido pra você. Porque se você tá sempre esperando só a pausa, o que é que você tá fazendo entre uma pausa e outra que é tão ruim que você tá esperando só o descanso? Sabe, algumas pessoas falam assim, eu não vejo a hora de me aposentar, ou se eu fosse milionário para não fazer nada. Véi, se eu fosse milionário, eu fazia 3 vezes mais do que eu já faço. Eu tenho um tesão pela vida e pelo que eu faço, porque eu faço com tanto sentido, é tão precioso para mim, que eu não queria que dinheiro me paralisasse. Eu queria que dinheiro me estimulasse. Eu quero, viu, universo? Que dinheiro me estimule para eu ter mais recursos para eu fazer mais coisas. Não estou aqui falando de não parar e não descansar, porque a gente tem que estar o tempo todo fazendo recortes na porra do mundo capitalista, porque isso quase se confunde com vamos trabalhar, como é? Trabalho enquanto eles dormem. Caralho, eu durmo e eu trabalho. Na hora de dormir, eu estou dormindo linda e plenamente. Na hora de trabalhar, eu estou trabalhando plenamente. Uma das coisas que eu mais falava para os meus alunos, quando eu dava aula de português, de redação para o Enem, é que uma das maiores dificuldades deles é que eles nunca estão aonde eles estão fazendo o que eles estão.
Então, geralmente, os adolescentes estão assistindo uma aula, prestando atenção em qualquer outra coisa, ou no celular, ou pensando no paquera, ou no fim de semana, ou na bronca da mãe. E aí, quando eles vão para casa, eles vão estudar a matéria da aula que eles não prestaram atenção. Ou seja, não precisa ser muito o gênio da matemática para entender que se eu tivesse prestado atenção na aula, na hora da aula, quando eu chegasse em casa, eu ia ter tempo disponível para fazer outra coisa. Pega essa metáfora para a sua vida. Quando você não está inteiro, nem inteira, no seu aqui e no seu agora, você vai estar ocupado fazendo outra coisa depois, que é a mesma coisa que você está fazendo agora. Então, digamos que você está assistindo essa live e tomando banho ao mesmo tempo. Provavelmente nem seu banho ficou direitinho. Tem alguma parte de você que ficou fedorenta ou que não foi lavada direitinho. E nem tudo que eu estou dizendo você está absorvendo porque você está ocupado em se mexer. Esse excesso de consumo, só para a gente ir entendendo isso, que é a essência, e para a parte do taça, Mérito, já meteu o aço aí, já falou um monte de coisa, e o que é que a gente faz, né? Eu sou apaixonada pelo beleza, já joguei essa verdade aqui, mas o que é que vem depois? Então a gente já chega nela. Só para fechar, até para quem chegou depois, eu estava falando o seguinte, né? Fazendo aquela síntesezinha professoral. Todo conhecimento da humanidade, ele partiu da observação. O homem vai lá na natureza, o homem vai lá nas histórias, nos conhecimentos, e eles observam, experimentam, e depois a gente teorizou e transformou isso em áreas de conhecimento. Então não existia a engenharia, existia o homem quebrando uma pedra. Não existia a literatura, existia um homem sentindo a necessidade de se expressar. Não existia a nutrição, existia as nossas ancestrais dizendo isso aqui é gostoso e vem da terra, isso aqui não está me fazendo bem para o meu corpo. Então, as áreas do conhecimento, elas surgem depois, a teoria surge depois da prática. A gente, especialmente nos últimos séculos, se esqueceu da prática e ficou muito teoria, no sentido racional, excessivo do nosso cabeção. E aí a gente quer aprender sobre a vida como se fosse um livro. Como viver bem em 10 passos. Por que esses livros fazem tanto sucesso? Porque eles sabem o tanto de gente que quer comprar e consumir os passos que parecem que vão dar a solução perfeita. É o capitalismo se retroalimentando, né? Então, 10 passos para conquistar o homem na sua vida, 15 passos para ficar milionário, 20 maneiras de ser feliz. Vende como água no rio, porque a gente quer se iludir e acreditar que é no tópico que está as verdades prontas, a gente não quer mais sentir. E aí, quando a gente não quer mais sentir, quando a gente não vive no presente, quando a gente não está aceitando os hiatos e os vazios, a gente está acumulado. E os acúmulos nos impedem de morrer. Os acúmulos nos impedem de transformar. Eu não consigo sequer respirar, e às vezes eu estou falando isso metafórica e literalmente, porque se você já teve uma crise de ansiedade, você sabe o quanto que o seu corpo já lhe disse, eu não consigo respirar. Tem uma hora que a gente colocou tanta coisa para dentro, de comida, de relacionamento, de trabalho, de crença, de necessidades midiáticas, do caralho a quatro, que literalmente o nosso corpo faz. Cadê o ar? Que ar, que não tem espaço nem pro ar dentro da gente. Então, de vez em quando, você precisa. Esvaziei. Já perceberam que o ato de soltar a respiração é esvaziar? A própria respiração ensina pra gente a maior de todas as sabedorias, que é a mesma coisa que a onda faz no mar. Ela junta... Peguei o oxigênio todo que tinha aqui disponível para mim. E ela solta. Inclusive, segundo as áreas do conhecimento, a gente respira oxigênio e libera gás carbônico, né? Ou seja, a gente não libera a mesma coisa que entrou. É a própria morte e renascimento. A gente não respira e solta a mesma coisa. Nessa pequena morte, que é esse ato. Essa pequena morte que tem entre vir e voltar, entre a onda vir e a onda se entregar no mar da respiração, nesse pequeno intervalo, as coisas se transformam. Então, o nosso corpo,
a natureza está sempre ensinando isso pra gente. Que tudo o que a gente precisa é aprender a soltar. Seja no corpo, seja na vida, seja na alma. Então, não tem como um ciclo se iniciar se a gente ainda estiver apegado e amarrado aos acúmulos que nos levaram ao ciclo anterior. Enquanto eu estiver mastigando, moendo, remoendo, né, naquela energia bem taurina ali de como é que fala? Esqueci agora a palavra. Mas é tipo moendo mesmo, é porque ruminando. Enquanto eu estiver ruminando as mesmas verdades, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Eu preciso desapegar de versões antigas de mim, de outras capas, de outras verdades, das expectativas das pessoas, das histórias que contaram sobre mim. Ah, você nunca vai ser isso, porque ninguém nunca foi na sua família, só que ninguém na minha família nunca fui eu. Ainda sobre minhas histórias de sala de aula, uma vez eu perguntei assim para os meus alunos adolescentes. Aliás, eu fazia muito essa pergunta e vou jogar essa pergunta aqui para vocês. Coitada de tu, por quê, Fernanda? Conta. O que é que vocês fariam se algum parente ou algum amigo de vocês chegasse e dissesse assim? Se eu chegasse agora nessa live e dissesse, gente, eu estou pensando em ser presidente do Brasil. Mas seja muito, muito sincero e sincera, tá? Se eu tivesse aqui, não é o caso, só para deixar nítido. Mas se eu chegasse aqui agora e dissesse, gente, é o seguinte, eu estou pensando em me candidatar a presidente do Brasil. Eu posso estar subestimando vocês, mas eu tenho quase que completa certeza que por mais que vocês gostem de mim, vocês... sim, os taurinos adoram um ruminado. Que o lado luz disso é porque vocês sabem aproveitar as delícias da matéria como ninguém, né, meu amor? O lado sombra é que vocês também são apegados. É tudo como canaliza a energia. Bom, se eu dissesse para vocês que eu quero ser presidente do Brasil, ou presidente da ONU, se eu dissesse para vocês que um dia eu quero fazer uma palestra na ONU, por mais que vocês gostem de mim, ou por mais que vocês admirem meu trabalho, eu arrisco dizer, e me desculpem se eu estiver errada, que vocês iam dizer que eu estou querendo demais, que eu estou sonhando demais, ou se não dissesse, ia pensar. Né? Talvez você até, por uma questão de convenção social, dissesse, é isso aí, Samis, vai lá, vai dar certo. Isso, querida, parabéns. Mas dentro de você, ou na hora que você estivesse no seu momento, cafezinho, fofoca, vocês dizem, minha gente, vocês viram a última live de Samela, a bicha endoidou de vez. Ela disse que quer fazer uma palestra na ONU. Ela disse que quer ser presidente do Brasil. O quanto que isso fala do nosso complexo de inferioridade? Porque se a gente é espelho, se alguém chegasse para mim e dissesse que quer ser presidente do Brasil, eu vou perguntar o que é que você está fazendo agora para começar a sua carreira política. Você já tem um projeto, você já tem um plano, você já se filiou? Porque se eu quero ser presidente do Brasil, eu tenho que começar a fazer as ações coerentes ao cargo que eu quero ascensionar. Se eu quero trabalhar na ONU, se eu quero dar uma palestra na ONU, a primeira coisa que eu tenho que fazer é começar a ser palestrante. Obrigada, Carla. Não fala isso não, que vai que eu me animo. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Talvez, eu não vou afirmar isso com 100% de certeza, mas talvez, se uma criança num país desenvolvido, europeu, americano, disser que quer ser presidente, ela vai ser estimulada, ela vai dizer, você tem todas as condições para isso, querido, vamos lá, confio. Mas uma criança brasileira, ela vai escutar piada até do professor. Até o professor vai dizer, você tá doido, menino? De onde você tirou essa ideia? E o quanto que isso fala do nosso complexo de inferioridade e dos nossos acúmulos de informações que vêm de uma herança ancestral, de uma herança ancestral escravista, que vem de uma herança de não confiança. Um dia eu também, numa palestra, estava falando um pouco sobre isso, né? O quanto que a gente não acreditar no nosso potencial tem a ver com a nossa ancestralidade. Há menos de 3 séculos, estavam dizendo que existiam pessoas que não eram gente, que eram mercadorias. Talvez o nosso avô, a nossa bisavó foi uma mercadoria para o sistema capitalista circunstancial que a gente vive. Essa bisavó criou a sua mãe. A sua mãe lhe criou. Então, com que palavras a sua avó,
que foi escravizada, sua bisavó, vai dizer para sua mãe que você pode alguma coisa. Entende? Então, é preciso abandonar o velho, a roupa velha que não cabe mais. Bom dia, não sei quem é Sam W, mas bom dia. Reza forte sempre, axé. Da onde a gente vai construir novas verdades se a gente só reproduzir? Então, eu estou fazendo uma baita crítica ao capitalismo, sim. Inclusive, hoje nos stories eu falei da parada da Black Friday, né? Tá todo mundo reclamando do calor e tá quente pra caralho e vai ficar mais quente ainda. E a terra tá pegando fogo para ver se a gente olha para ela. E tô, ao mesmo tempo, também fazendo essa reflexão cosmo e micro, né? Do todo à parte, da parte ao todo. A gente é um todo e a Terra também é um todo. Olhando para as nossas vidas individuais, quais são as crenças que eu preciso abandonar, quais são as formas e versões de mim que eu preciso deixar aí para que o novo aconteça. E aí, para a gente ir pensando, né, na parte prática do negócio, quando eu falo aqui como construir novos padrões, tem algumas palavras-chave para isso. Com certeza não vai ser numa live de 1 hora que eu vou conseguir trazer essas respostas para vocês, mas hoje todo o meu trabalho gira em torno de buscar dar essas respostas ou ferramentas melhor para essas respostas, porque eu não vou dar as respostas por vocês, cada um vai ter as suas respostas, mas eu posso pelo menos contribuir com tudo que fez sentido para mim até agora, para que eu possa partilhar com vocês e dizer assim, ó, esse foi o meu caminho, e tem várias outras coisas que eu não necessariamente caminhei, mas que eu conheço, que a gente pode partilhar, justamente por isso que eu falo tanto da cura ser uma coisa coletiva, porque eu vou usar os meus conhecimentos, você vai usar os seus e a gente vai trocar. Como é que se constrói novos padrões? A primeira resposta que eu posso dar a vocês para isso é com consciência. Com autoconsciência. Tem uma coisa que eu falo sempre nas minhas palestras, que é, se eu não sei que eu não sei, eu não mudo. Eu sei que eu não sei nadar. Então, eu sei que eu não sei nadar. Isso pressupõe que eu saiba o que é natação. Isso pressupõe que eu saiba o que é ver uma pessoa nadando e dizer, essa coisa, essa habilidade que essa pessoa tem, eu ainda não desenvolvi. Saber que eu não sei me permite aprender. Agora, se eu nem sei que eu não sei, como é que eu vou visitar um país que eu nunca ouvi falar que existe? Como é que eu vou falar uma língua que eu nunca ouvi falar? Como é que eu vou acreditar numa divindade que eu não conheço? Entende? Bom dia, Templo Lunar! Gratidão pela presença aqui. Então, como é que eu vou saber algo, estar aberta a algo, se eu não me abrir à possibilidade de conhecer novas coisas? Então, a primeira coisa que precisa acontecer para que novas conexões neurais sejam feitas no seu cérebro e novas energias particulares aconteçam na sua alma, é que você se abra a novas maneiras de ver. E essas novas maneiras de ver, elas pressupõem que você tenha consciência do que você não sabe. E aí, veja que coisa maravilhosa, no meu auge do meu otimismo sagitariano aqui. No lugar de ser desesperador, isso que tanta gente sente, que a gente já falou aqui, que é essa sensação de eu não sei o que eu quero ainda, mas eu já sei que eu não quero. Eu já sei que não é esse relacionamento, não é essa profissão, não é essa vida que eu tô levando que me faz bem. Isso já é 50% do rolê, meu amor. Porque você já entendeu que ali não lhe cabe, você já entendeu que ali não é o seu caminho, você já entendeu que você não gosta mais daquilo, que aquilo fez sentido ou nem fez, você foi sendo levado, só que agora você quer mais, ou você não quer aquilo. Só em saber que você não quer aquilo já é tanta coisa. Então, se concentra em saber o que você ainda não sabe, em despertar para o que não faz mais sentido. E aí, segundo ponto, agora que eu me conscientizo, que eu trago a voz da consciência, todas as teorias psicológicas, Freud, Lacan e Jung, eles cada um diz de um jeito diferente.
Mas eles falam sempre do consciente e inconsciente, ânimos e ânima, inconsciente coletivo, eu imaginário, eu real, certo? Todos esses nomezinhos aí que cada um vai dar, eles vão dizer sempre assim. Enquanto tá aqui, ó, vamos chamar de subconsciente, que é o mais conhecido, né, freudiano. Enquanto tá aqui, eu não consigo fazer nada. Quando isso aqui, que a gente chama de inconsciente, que como o Jung diz, enquanto a gente não transformar o inconsciente no consciente, a gente vai chamar ele de destino. Nossa, as coisas sempre dão errado na minha vida. Nossa, eu só arrumo macho escroto. Nossa, eu sempre quero que as coisas se floresçam, sei lá, prosperem na minha vida e dá tudo errado. Tem uma coisa aqui, uma energia cósmica que você pode chamar de inconsciente, de padrão familiar, do que você quiser, mas está aqui, ó. Você ainda não sabe que você não sabe. Enquanto isso não emergir e vir para o nível da consciência, tá, eu já entendi que fazendo daquela forma eu não vou ter os resultados que eu quero. Tá, eu já aceitei que isso não me faz mais bem. Tá, eu já assumi para mim mesmo que essa coisa aqui não me faz mais bem. Isso é trazer do nível da inconsciência para a consciência. Esse é o número 0. Não vou dizer nem que é o número 1. Sim, Jana, muita gente já tem os 50%. O problema é o tanto de gente que só fica nesses 50%. E aí o tanto de gente que fica nesses 50% fica lá dizendo, não estou satisfeito, mas não saio do lugar. Não estou satisfeito, mas não saio do lugar. E aí, como se constrói novos padrões? Consciência, ação. Não foi do dia para a noite que você acreditou. Desculpa, mas você me morde, eu tive que lhe dar um tapa. Não foi do dia para a noite que você acreditou no que você acredita hoje. Não foi do dia para a noite que o seu cérebro foi construído com as verdades que você tem hoje. Não foi do dia para a noite que o que você vive hoje se constituiu. Se a gente pensar globalmente, a gente tem 5 séculos de exploração do nosso país. 5 séculos. Se a gente pensar globalmente, a gente tem 5.000 anos de guerra e de domínios numa visão patriarcal. Faz 5.000 anos que se associa ter poder à guerra. Se a gente pensar globalmente, faz... Idade média para cá, não vou saber fazer essas contas não, desculpa gente, eu fiz letras. Mas desde a Idade Média que a gente está tentando se livrar dessa culpa, dessa cosmovisão cristã, que nos diz que tudo é pecado, que tudo é errado, que a gente vai para o céu ou para o inferno. Se eu estou pensando aqui no todo, tá? Então faz 5 séculos que a gente tem um país explorado, 5.000 anos que poder e guerra são considerados uma coisa só ou ressoantes, desde a Idade Média que a gente vem sentindo culpa. Isso pensando globalmente. Agora vai para a tua família. Pensa, pelo que você souber, como era a vida do seu pai e da sua mãe. Em relacionamento, em profissão, em dinheiro, em realização. Provavelmente, muito, mas muito, eu arriscaria dizer quase que 100% de certeza e de chance do seu pai ou sua mãe, ou os dois, não terem sido realizados em alguma área que eles quiseram. Posso dar um exemplo pessoal de novo, né? A minha mãe não casou com o homem que ela era apaixonada, o primeiro namorado dela. Ela casou com meu pai e tudo foi como tinha que ser. Não vou ficar fofocando aqui da vida da minha mãe, não. Mas eu sei que ela não se casou com o grande amor da vida dela. Porque meu avô não quis. Meu avô também não se casou com a pessoa que ele queria porque a mãe dele não quis. Veja só você, as repetiçõezinhas de padrão. Mas eu, meu amor, eu vou casar com quem eu quero. Eu só não sei ainda quem é, mas que eu vou casar com quem eu quero, eu vou. Já decretei que acabou essa porra aqui em mim. Agora daqui só de amor abundante pra cima. O meu pai, ele se formou em 3 universidades, mas ele não pôde exercer nenhuma delas, por várias questões que envolveram a saúde dele, financeira. Eu talvez seja, não tenho como afirmar agora, mas eu acho que eu sou a única pessoa que fez pós, mestrado, especialização na minha família.
uma das primeiras a ser graduada. Talvez vocês que estejam me assistindo seja a primeira pessoa da sua linhagem, de pai e de mãe, a ter adentrado um curso de ensino superior, a ter entrado numa faculdade. O quanto disso fala de que abandonar velhos padrões é um rolezão e que requer a consciência e a ação. Entende? Se eu não tiver consciência disso tudo que eu tô falando, se eu vou vivendo no automático, no fast food, no amor líquido e no sei lá mais o que, eu não vou estar nesse aqui e agora que me diz, ao longo da minha história, ao longo da minha vida, quem sou eu e da onde eu vim. E ao longo da minha história e da onde eu vim, para onde eu quero ir. Sabe? Da onde eu vim para honrar toda a vida que passou para que eu estivesse aqui e para onde eu quero ir para me dar força, consciência, poder para alcançar os meus próximos objetivos, os meus próximos passos. Consciência e ação. A vida foi passando do jeito que ela pôde. Eu falo isso sempre nos meus atendimentos oraculares, eu falo isso nas minhas palestras, eu falo isso nas minhas aulas. O universo, ele é sábio, ele tem uma sabedoria infinitamente maior do que a gente que está limitado a um corpo, uma matéria, uma mente física. Uma mente física não, um cérebro físico. E uma mente, né, que está aqui enchendo a gente de pensamento. A gente tem essa limitação, mas o universo, essa coisa, o grande mistério, como eu gosto de chamar, ele é sábio, minha gente. E ele vai usar as ferramentas que ele tem. Nada do que eu estou dizendo aqui é para nos colocar num papel vitimista de, poxa, então, se a minha mãe tivesse casado com o homem que ela queria e se o meu pai puder... eu não estava nem aqui. Entende? Porque eu sou fruto dessa mãe que não casou com aquele homem que ela era apaixonada, com esse pai que não pôde realizar a profissão dele. E se não tivesse acontecido esses rolês na vida deles, eu não estava aqui fazendo essa live para você hoje. Então, seja lá os caminhos que o universo traçou para que eu e você estivesse aqui agora, foi absolutamente perfeito para que a gente estivesse nesse aqui e nesse agora. E aí, de novo... Vou fechando meu raciocínio com essa palavra, que eu acho que é a palavra-chave da live de hoje. Se eu não tiver consciência desse meu poder, de que a partir da hora que eu internalizo que a vida está acontecendo em mim, nesse exato momento, eu não vou saber por onde escolher e por onde caminhar. Os novos padrões só acontecem em mim quando eu me apodero de mim mesma. Da minha história, da história do cosmos e da minha história individual. Quanto mais consciência eu tiver, mais isso provavelmente vai me impulsionar a agir diferente. Que lá na neurociência, a gente já teve essa live, vai ser chamada de valência emocional associada à prática deliberada. É massa porque eu tô aqui, ó, sei o que, místico, esotérico, até que nem tanto esotérico assim, se eu sou algo incompreensível, meu Deus, é mais... Mas eu posso jogar uma neurociência na sua cara e falar de conexão neural, que a gente já teve essa live. Conexões neurais, elas se fortalecem, os axiomas, eles ficam bem agarradinhos e dizendo, tô durinho aqui, tô fortinho, obrigada por ter me dado essa força de pensamento, porque a gente tem um significado forte para aquilo, que a neurociência chama de valência emocional, e prática deliberada, constância, disciplina, continuidade. Então, isso é verdade também para as nossas escolhas a partir de agora. Em algum momento dessa live eu fiz a metáfora do respirar, né? E o budismo fala disso, que toda respiração é uma morte, no sentido de que quando você faz isso, que você volta, já não é o mesmo ar, né? Ele já se transformou nessa fração de segundo dentro de você. E aí eu também vou deixar esse convite como um exercício prático. Respirar, meditação, yoga, porque tem tanta gente fazendo yoga, porque uma galera já entendeu o bem que isso faz, né? A yoga tem 5.000, 6.000 anos, né? Desde a medicina tradicional chinesa, ayurvédica, uma galera aí que já entendeu o poder da respiração. Então eu deixo este convite para que novos padrões surjam na sua vida a partir do momento que você permite que os velhos saiam, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo.
e deixo esse convite para que você respire no vazio, para que você aceite que o hiato, ele é uma bênção. Que é aquele momento que você não sabe o que quer, mas já sabe o que não quer, é o intervalo que a vida está te dando para que você possa construir novas possibilidades de existir e de viver. Acho que era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Estou muito inspirada e muito ancorada hoje na minha energia. Quero honrar e agradecer essa força cigana que me acompanha, que me diz que tudo está de passagem, que a vida está sempre continuando, que o céu é o meu teto, que a terra é o meu chão e a liberdade é a minha religião, e que a gente possa honrar a força da vida nas nossas ações, porque é para isso que eu estou aqui. Se eu passo 1 hora partilhando a minha vida com vocês e o que eu sinto e o que eu penso, se vocês me dão de volta 1 hora da vida de vocês, é porque tem um ressoar aqui. Então, que esse ressoar, que essa pontinha, essa sementinha possa se espalhar em luz, em ações e transformações cotidianas. É isso que eu desejo para mim, para vocês, para o mundo, para que esse calor que a gente está sentindo de tanta maltrato à Mãe Terra se transforme em calor de abraço, em calor humano e numa nova humanidade que a gente está tudo aqui encarnado para fazer acontecer. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração de vocês. Gratidão imensa. Os Neurônios agradecem tanto conhecimento junto. Ai, Carla, obrigada, meu amor. Gratidão, Andresa. Sejam sempre bem-vindas. Lembrando, deixa eu aproveitar só para compartilhar a minha agenda, né? Sábado eu vou estar em Campina Grande, numa palestra da Flick. É a Feira Literária de Campina Grande, que eu tenho a honra de ter sido uma das idealizadoras lá em 2018. Então, 5 horas da tarde, vou estar lá falando da escrita como uma ferramenta de transformação pessoal. Eu e a Jéssica Preta, que é uma mana linda lá de Recife. E no dia 25, se vocês tiverem amigos, contatos, ou vocês forem de Recife, ou se quiserem ir para Recife, eu vou estar com um workshop chamado Caminho do Autoconhecimento é para Dentro. Um workshop que a gente vai fazer meditação, que eu vou levar ferramentas de desenvolvimento humano, que a gente vai fazer rezos, que talvez a gente tire oráculos, enfim, misturando todos esses conhecimentos, porque afinal de contas essa mistura é quem eu sou e quem eu tenho sido, tá? Se puderem espalhar essa Melices por aí. E tem a comunidade, quem não estiver lá ainda, esteja convidado. A gente tem uma comunidade que eu compartilho muito mais coisas, inclusive vou botar lá 2 das indicações que eu coloquei ali, falei hoje, né? O livro da Ana Quintana e o livro tibetano. E é isso, tô sempre por aqui, caminhos abertos pra gente. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Quarta-feira tem Papo Cabeça Coração de novo, tá? Gratidão pela presença de vocês.